Estamos ao vivo, está começando o evento Hackeando os Segredos do Ilusionismo. Pessoal que está me vendo pelo YouTube, confirma, como sempre, se o áudio e a imagem estão chegando ok. E você que está me vendo pelo Instagram, vem para o YouTube, aqui para o meu canal, porque aqui pelo Instagram você vai conseguir acompanhar só o que eu falo, mas não o que eu vou mostrar na tela, que é muito importante. E nesse evento nós vamos falar sobre ilusionismo e sobre como o ilusionismo é mais que uma arte. É uma ferramenta que pode transformar a sua vida pessoal e profissional. O ilusionismo pode ser usado para fazer amigos, para melhorar o seu networking, para alavancar a sua carreira profissional de uma forma ou de outra, para você se desinibir, para você se desenvolver. Nós vamos falar sobre tudo isso. E claro, óbvio, vamos ensinar mágicas. E se você está ao vivo na live, se você caiu de paraquedas, é o seguinte, essa live está sendo transmitida agora pelo YouTube, pelo meu canal no YouTube, mas ela não vai ficar pública, ok? A hora que a live acabar, a live vai ser privada, ela vai sair do ar, mas para vocês terem acesso, vocês vão poder ver de novo, vocês têm que estar cadastrado no evento Hackeando os Segredos do Ilusionismo, tá? Então, se você ainda não está cadastrado, tá? Aqui na descrição, assim como no primeiro comentário do chat, está fixado o link para você se cadastrar. Vai lá, coloque seu e-mail, seu nome, confirma, você vai receber uma confirmação, clica lá para confirmar, ok? E aí você vai poder rever essa live depois para ver as mágicas de novo, para tirar dúvidas, certo? Ok? Se você já está recebendo nossos e-mails, se você já se inscreveu antes, aí você pode ficar tranquilo, porque está garantido, de qualquer forma, o seu acesso a essa aula, tá bom? Ela só não vai ficar no YouTube, mas vai ficar disponível para vocês. E também se cadastra no Telegram, entra no nosso grupo do Telegram, tá? Porque lá eu vou poder tirar as dúvidas sobre tudo que vai acontecer nesse evento, tá bom? E eu também vou compartilhar essa live lá. Ok? Então, vamos lá. Bom, só recapitulando, você chegou agora pelo Instagram, vai lá para ver no YouTube, porque você vai conseguir me ouvir aqui pelo Instagram, mas não vai conseguir ver as coisas que eu vou estar mostrando aqui na tela. Beleza? Então, vamos lá. Essa vai ser uma aula de mágica para quem não sabe nada de mágica, mas também interessa para quem já tem algum conhecimento sobre mágica. Então, para começar, a primeira coisa que nós temos que fazer é definir o que é mágica, sobre o que nós vamos falar, do que nós estamos tratando. Então, vamos começar com um vídeo que vai dar a definição que eu estou usando de mágica, ok? Vamos lá. O que é mágica ou ilusionismo? Mágica é uma arte performática que simula algo sobrenatural por meios meramente naturais, meios meramente humanos. E esse meio humano pode ser um aparelho fabricado por um ser humano, claro. Pode ser matemática, pode ser psicologia, qualquer conhecimento humano que simule algo sobrenatural. Mas vão aqui dois adendos. O primeiro, para ser considerado mágica ou ilusionismo, o meio, o método, tem que estar secreto. Por exemplo, o cinema produz coisas aparentemente sobrenaturais, aparentemente impossíveis. Mas cinema não é considerado mágica, pelo menos não hoje. Talvez lá no começo fosse considerado. Para ser mais claro, se você vai em uma peça de teatro, e nessa peça de teatro tem um personagem que é um anjo, em algum momento tem os cabos puxando esse anjo como se fosse para o céu. E você está vendo os cabos lá, mas isso faz parte do enredo. O teatro está simulando algo sobrenatural, mas isso não é mágica, porque você está vendo o método ali, o cabo está visível, o segredo está visível. Agora, se você vai no show de David Copperfield e ele voa ali no palco, na sua frente, não dá para ver nada, não tem nenhum cabo visível, ele passa pelo bambolê, ele fica fechado em uma caixa, voando, você não vê nada. Aquilo é mágica. E um outro adendo é que para ser mágica, o ilusionista tem que assumidamente
estar fazendo um truque. A plateia tem que entender que por trás daquilo que aparentemente é sobrenatural, é inexplicável, tem um truque. Se não, se ao invés da plateia saber que tem um truque, ele afirma categoricamente que de fato tem poderes, principalmente se ele leva isso para fora do palco, ele não é um ilusionista, ele é um charlatão. Então, o ilusionismo tem essa ressalva ética. Agora, essa separação entre mágica e magia é um tanto quanto recente. Se você for estudar a história da mágica, você vai aprender que a primeira apresentação de mágica conhecida aconteceu na corte do faraó Kelps por volta de 1700 a.C. Claro que essa é a primeira registrada e com certeza houveram outras. O que não fica claro é se o faraó sabia que ele estava diante de um performer, de alguém que não tinha poderes, de alguém que estava fazendo, por falta de palavra melhor, um truque. Eu acho que o faraó pensava que o mágico ali tinha sim poderes. Isso porque essa apresentação está registrada em um papiro chamado Papiro Westcar, que está em exibição no museu em Berlim. E nesse papiro tem um total de 5 contos. Um dos contos é essa apresentação. Os outros contos todos são sobrenaturais. Então, por muito tempo, houve essa mistura entre mágica, ilusionismo e magia real, poderes, magos, bruxas. Foi só por volta do século XIX que começa a era do ilusionismo moderno. E os mágicos ganham os teatros, os mágicos começam a ser vistos como artistas, como entertainers. E como a mágica funciona do ponto de vista psicológico? Bom, a mágica trabalha com reversão de expectativa. Algo muito parecido acontece no humor. No humor isso vai ter um nome, setup e punch. Setup é a parte sem graça da piada, no qual o humorista constrói uma narrativa e depois ele inverte aquilo, ele conta algo que é o oposto do que você está pensando e essa é a parte engraçada. Na mágica, algo muito parecido acontece. Eu coloco na mão do espectador um 2 espadas. Ele fecha a mão e ele cria a expectativa que tem um 2 espadas na mão dele. Quando ele abre a mão, tem um 5 de ouros. Uma reversão de expectativa, eu uso esse nome. Nós não usamos o nome setup e punch, que são termos da comédia, termos do humor, mas eu chamo de reversão de expectativa. A mágica pode trabalhar com expectativas naturais. Por exemplo, se eu tenho uma garrafa, eu solto, a sua expectativa é que essa garrafa vai cair. Se eu solto a garrafa e ela flutua, reversão de expectativa. A mágica, talvez, só talvez, seja a única arte que consegue trabalhar com a expectativa já natural. Mas, basicamente, é isso. Em alguns momentos, você vai lidar com a expectativa natural que as pessoas têm, e em outros momentos, você vai ter que criar uma expectativa e revertê-la, fazendo algo impossível. Pois é. Bem, essa é a definição de ilusionismo que nós vamos usar. Acho que ficou claro, mais claro, impossível. E como que eu cheguei até a mágica? Como que eu descobri a mágica? Não foi por mágica. Kleber chegou atrasado, estamos no começo ainda. E você que está me vendo pelo Instagram, corre aqui para o YouTube, porque agora eu vou começar a ensinar, de fato, as mágicas. Bom, eu trabalhava no centro de São Paulo, lá com meus 19 anos. Faz tempo, igual o meme, faz tempo. Eu trabalhava com vendas, tá? Eu era um vendedor básico, assim. E eu estava saindo do trabalho, estava passando por uma rua do centro, e eu vi um camelô que vendia mágica, um mágico de rua. Ele fazia umas mágicas ali, e depois vendia uns truquezinhos, um baralho preparado, uma caneta que desaparece, papel que vira dinheiro, essas coisas. Quem tem algum conhecimento de mágica já sabe do que eu estou falando. E a galera aglomerada em volta do cara. Uma loucura. Eu pensei, meu Deus, eu quero ter esse poder. Eu quero ter essa habilidade de atrair a atenção das pessoas, né? E o que eu fiz? Eu comprei uma mágica dele, um baralho preparado, tá? Comprei, treinei. E aí, no dia seguinte,
eu ia fazer uma venda, eu vendia seguro, tá? Então eu ia até a casa do cliente fechar um negócio, né? Tempos aqueles que você ia até a casa das pessoas para fechar uma simples venda de um seguro. Eu fui, e aí entrei na casa do cliente, tudo, e ele estava com o filho dele. Aí adivinha? Quem já imagina? Fiz a mágica para o garoto. Claro, até aquele momento, eu nunca havia sido tão bem tratado como vendedor. Ganhei o cliente na hora. Óbvio que ele comprou, mas essa nem é a questão. A questão é que, nossa, que legal, olha só. Acabou. Derrubei qualquer barreira que havia entre eu e o meu cliente. O engraçado é que 20 anos depois, meu amigo Vitor Santos, o canal Metaforando, passaria por uma situação mais ou menos parecida. Eu estava na casa dele para gravar um podcast, um Metadata podcast dele, e aí eu fiz mágica para a família dele, para o pai, e no dia seguinte, ele ia gravar o podcast do Christian Figueiredo, e ele falou, uai, Nicolas, eu queria fazer algum negócio assim para bombar o podcast, para me destacar, tal. Aí eu fui lá e ensinei para ele uma mágica sobre detecção de mentira. Ensinei na véspera? Sim, ensinei na véspera. E ele aprendeu? Sim, ele aprendeu e ele apresentou. E eu vou mostrar e ensinar para vocês esse número que eu chamo de o mentiroso. Vou colocar para vocês aqui e volto depois. Eu já vou ensinar. Agora vem cá. Vocês não precisam pegar o baralho e ficar decorando. Quem está inscrito, ok? Aqui é só assistir a live depois. A live não vai ficar no YouTube, mas o link vai ficar privado para quem está inscrito no evento. Se alguém chegou atrasado e não está inscrito, se inscreve aqui. Beleza? A live vai sair do ar, até porque tem segredos mágicos aqui, mas quem está inscrito no evento é só olhar depois. Então não precisa se preocupar agora em decorar, em gravar a tela, beleza? Então vamos lá. Vamos aprender essa mágica muito louca, que chama O Mentiroso e que o Vitor Santos apresentou no podcast o Christian Figueiredo e arregaçou. Fez um sucesso lá. Dizem que os mágicos são mentirosos honestos. É verdade. É verdade. Ele fala que vai mentir e de fato mente. É. Mas todo mundo mente um pouco. Eu nunca. Você, viu? Todo mundo mente um pouco. Foi o que eu falei. Pois é. Mas todo mundo, quando mente, dá algum sinal. Pode ser corporal, pode ser na voz. E eu vou fazer uma experiência no qual você vai ter que me enganar. É o contrário, ao invés do mágico enganar a plateia que engana o mágico. Mistura o baralho. Você mistura bem o baralho? Ó, cara, nem aquela coisa que se diga, nossa, que funcionário de cassino, não, mas... Perfeito. Pega a carta que você quiser. Certo. Não, essa aqui tá muito óbvio. Tá ok. E mostra para a câmera, por favor. Tá certo? Vou colocar cartas assim na mesa. Fala para quando você quiser. Para. Coloca a sua carta. Pronto. Muito bem. Misturar um pouco. Agora faz assim, ó. Pega o baralho na sua mão. Vira a primeira carta e fala que carta que é. Valete de paus. A próxima. 4 de copas. O que vai acontecer? Eu vou virar para cá, não vou estar olhando para as cartas, vou estar só ouvindo o que você fala. Quando chegar a sua carta, você não fala a sua carta, você mente, fala outra. Ah, correto. Beleza? Já vai pensando em carta que você vai falar, para de repente não engasgar. O objetivo é me enganar. Tá. Tá bom? Vai. No seu ritmo. Ok. Valete de espada. Dama de espada. 6 de paus. Oh, verdade. Continua. 2 de espada. 3 de copas. 9 de paus. 6 de espada. 7 de copas. 4 de espada. Dama de ouro. Mentiu. Você viu uma pequena aceleração no pitch vocal? Uma pequena aceleração. Ah, você escolheu um 10 de espada e mentiu com uma dama de ouro. Isso que é mentir, hein? Que mentira, mas não. Essa era a sua carta. Era. Pois é. Olha Não. só, Mas rapaz. parabéns, isso mostra que você é uma pessoa honesta que não gosta de mentir. Você é um bom mágico. Geralmente o pessoal aplaude nessa hora.
Ele está acostumado só a receber aplausos, normal. Bom, nessa mágica, você usa um princípio chamado carta-guia. Nós vamos explorar com mais profundidade esse princípio para frente, mas basicamente é uma carta que mostra outra. O que na prática significa que você tem que decorar a carta da boca do baralho. Mas o espectador misturou? Sim, ele primeiro mistura e você depois decora que carta que está na boca. Nesse caso, ele misturou e eu peguei a carta desse modo, ó, com 2 dedos. E pegando assim, eu tenho uma visão aqui de que carta que é. Nesse caso, é um 9 de espadas. Ó. Parece que eu não consigo ver, mas assim eu consigo ver. Eu estou vendo a carta. Se eu não conseguir ver assim, eu vejo depois. Vou mostrar como. Aí ele pega a carta. Enquanto ele vai mostrar para as pessoas, ou enquanto vai olhar, eu posso só rodar o baralho na minha mão. Eu também tive uma visão da carta que está na boca. 9 de espadas. 9 de ouros. Ó, 9 de ouros. Obrigado, produção. Um outro jeito. Ah, estou inseguro para fazer esse movimento. Faz assim, ó. A pessoa escolhe, vira de costas, olha, não vou olhar, olha que carta que é. E simplesmente olho, com toda a tranquilidade do mundo. Você tem toda a cobertura do mundo. Tá? Então, 3 opções aqui de como olhar a carta da boca. O importante é que a pessoa misture antes, porque não vai parecer que está em ordem, um baralho, qualquer coisa do gênero. Então, decorou a carta da boca. Aí, você vai fazer aquilo que eu fiz. Vai colocando montinhos de carta na mesa e pede para a pessoa falar para, quando ela quiser. Para. Quando ela falar para, ela vai colocar a carta aqui e você vai jogar todo o monte por cima. 8 de espadas. Todo o monte por cima. Desse modo, o 8 de espadas, que é a carta que você sabe, vai estar antes da carta escolhida. E eu posso até misturar um pouco, ó, porque eu estou aqui vendo de olho que a carta está mais ou menos aqui. Então, se eu passar aqui umas 5 cartas para baixo, eu sei que eu não cheguei na carta ainda. Certo? E aí o que vai acontecer? Ele vai falando carta por carta. E veja, de verdade, eu ainda não sei qual é a carta dele. Mas eu sei que ela vai estar depois do 8 de espadas. Então eu vou estar de costas. E eu estou ouvindo as cartas. Em algum momento, ele vai falar 8 de espadas. Quando ele falar 8 de espadas, eu sei que a próxima carta é a dele e ele vai mentir. Aí a próxima carta que vier, eu volto. Mentiu, 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 mentiu. Pronto. É assim que faz. Uma dica de performance. É legal antes disso, você em algum momento interromper. Não, pera. Não, falou a verdade, continua. Porque isso vai dando um certo clima, que dá aquela impressão que você errou, a impressão de falso final. Mas basicamente isso. Falou a carta guia, a próxima é dele e você não sabe até o final qual é a carta que ele escolheu, apenas qual o momento que ele vai mentir. Mas em toda a construção acaba passando a impressão para o espectador que você sabia qual que era a carta dele. Beleza? É isso. Simples, não tem nenhuma técnica complicada, embaralhamento, habilidade, nada. Uma mágica simples que você pode fazer hoje mesmo. Bom, a partir daquele momento, depois que eu comecei a fazer mágica, depois que eu me descobri na mágica, a mágica iria mudar a minha vida, tanto no campo pessoal quanto no campo profissional. Primeiro, como um hobby, a terapia, a saúde mental, melhorou muito. E depois, claro, no campo profissional. Eu continuava sendo um vendedor, que ganhava ali um salário mínimo, tá? Assim, básico, claro, atualizado, né? Valores de hoje. O salário mínimo, mas eu fazia muito rápido, eu comecei a fazer festa infantil, festa de aniversário. E aí eu cobrava, sei lá, o equivalente hoje vai a uns R$500. Chutando para baixo, tá? O pessoal cobra muito mais. Vamos dizer, cobrava aí R$500 para fazer uma festa infantil. Então, eu ganhava um salário mínimo e fazia um showzinho na sexta, um showzinho no sábado, tirava R$4.000 de renda extra, só com a mágica. Já fazia toda a diferença. Né? Fazia toda a diferença para mim. Certo? Isso sem contar os shows que eu fazia em restaurante. Não vou nem contar, porque ali pagava muito mal mesmo. Tá? Mas a partir daquele momento, só aprendendo mágica, eu pude aumentar em R$4.000 de renda extra a minha renda, tá? Só com a mágica. Isso eu com 19 anos. Tá? Bom,
Vamos aprender mais uma mágica e depois a gente volta para conversar. Beleza? Então vamos lá. E pessoal, vai comentando aqui, daqui a pouco eu vou ler alguns comentários, tá? Então vamos lá. Essa mágica chama-se o triunfo. As pessoas perguntam assim, como que os mágicos encontram as cartas? A verdade é que os mágicos não encontram. O baralho encontra sozinho. O baralho encontra sozinho. Quer misturar? Quer. Mistura. Muito bem. Pega metade para você. De todas essas cartas, você vai separar uma. Escolhe uma para você e eu vou escolher também uma. Pode olhar, pode. Sim. Pode olhar como você quiser. E eu vou escolher uma para mim também. Pronto? A sua carta vai... Não mostrar para a câmera, não? Não. Porque eu vou perguntar daqui a pouco. Ah, tá. A sua carta vai no meio do meu monte, não olha. Coloca a minha no seu e não olha. Pronto, muito bem. Agora, corta o seu... Vira o seu para cima. Certo. Nós vamos fazer esse sanduíche aqui, ó. Metade cartas para cima, metade cartas para baixo, metade cartas para cima. Certo? Certo. E agora, o baralho sozinho encontra as cartas. Pode demorar. É que ele não sabe. Fala que carta que você escolheu para ele. As de espada. E eu, dama de ouros. Você lembra que estava misturado assim, né? Todas as cartas voltam ao normal. Todas as cartas voltam ao normal, exceto as espadas e dama de ouros. E o pior é que essa nem tem como ser o truque do baralho das cartas todas iguais. Não tem. Mas são todas iguais. Pelas costas, assim, se as costas são parecidas. Você sabe qual é a maior carta do baralho? São todos do mesmo tamanho, Anta. Aí depende. Ele nunca viu um baralho rádio. Não. Aquele baralho rádio? Bem, baralho pode estar misturado. Isso aqui é um triunfo que eu aprendi em um dos livros do Marcan. Marcan tinha uma série de livros chamado Valetes, 4 livros, Valetes de ouros, copas, espadas e paus. E uma das mágicas era essa. Então vamos lá. Triunfo do Marcan. Como é que funciona esse triunfo? Ele vai cortar o baralho e separar uma carta. Beleza. E eu também vou, enquanto isso, separar uma carta. Só que a carta que eu separo tem zero importância, porque não é a carta que vai aparecer no final. Tá? Até que o Estevão falou, mostra para a câmera. Se eu tivesse que mostrar também, ferrou, porque eu não posso mostrar. Não poderia mostrar nem para a plateia. Enquanto eu estou fazendo isso, enquanto eu estou separando a carta, eu estou aqui virando a carta da boca de costas. Nesse caso, é um valete paus com a cara do Kylo Ren. Estou virando essa carta. Essa é a carta que eu vou falar no final, que foi a carta que eu escolhi. Essa é a carta. Eu viro a carta da boca e trago o baralho assim. Na verdade, o baralho está todo de costas, com só uma carta virada para cima. Ele não está de costas. Então ele está assim. Aí a carta que o Estevão realmente escolheu, que é o As de Espadas, vamos supor, vai aqui no meio do meu monte. E a minha carta vai no meio do monte dele e some, que não vai importar mais. Então, aqui ó, baralho diferente, e aqui supostamente no meio o baralho de costas. Mas na verdade não é o baralho de costas, é o baralho com 2 caras de costas. A primeira e uma aqui no meio. A primeira que eu vou falar que é a minha e a carta dele. E aí, claro, eu vou falar que eu escolhi o Valete Paus, que na verdade a carta estava ao contrário, e as 2 cartas aparecem viradas. E é isso. E é isso. Vamos lá. Lembrando, vocês não precisam decorar todos os movimentos agora. A live vai ficar no ar para quem está inscrito no evento, tá? Só não vai ficar no YouTube. Então, mais uma vez, se você não está inscrito no evento, vai aqui no primeiro comentário do chat. É só cadastrar seu e-mail lá para garantir o seu acesso à live depois. Você vai receber um e-mail, é só você confirmar
e depois você vai receber o link dessa live para você ver e rever quantas vezes quiser. Não só essa, como a próxima. Se você já está inscrito no evento, já está recebendo os e-mails, fica tranquilo que você vai acessar depois. E também pode entrar no nosso grupo do Telegram, que eu vou compartilhar essa live lá. Tá? O link para o grupo do Telegram está aqui na descrição, ok? E eu vou compartilhar essa live lá, para vocês não perderem. Só não vai ficar a live publicada, beleza? Então tá, publicado aqui no YouTube. Vamos ver alguns comentários? Peraí, deixa eu encerrar aqui no Instagram. Pessoal do Instagram, último convite, venham aqui para o YouTube, vocês não estão vendo para o Instagram, estão perdendo todas as mágicas, beleza? Pessoal, vem aqui para o YouTube, vou encerrar. Tchau, Instagram, continuo aqui com vocês no YouTube. Vou ver alguns comentários, tem mais uma mágica, e depois eu quero falar um pouquinho mais sobre a profissão de mágico, como que eu trabalho, como que eu trabalhei, como é que foi. Tá? Que eu acho que o pessoal tem muita curiosidade sobre isso. Vamos lá. Aqui, a Seth Jesse comentou, isso é bom para se divertir com a galera, a mágica, com certeza, entre muitas outras coisas. Fazer um networking, se aproximar de pessoas, e por aí vai. A Maria das Dores fez um comentário irrelevante, não vou nem olhar o chat, só na tentativa da atenção. Beleza? Não precisa se preocupar, mas legal você curtir a mágica agora, ver como que é a explicação, mas não precisa decorar a explicação, tá? Porque vocês vão poder consultar depois. O Monshire Brasil curtiu, falou que o efeito é extremamente visual. Sim, visual e simples, como toda mágica boa. Certo? Sim, vai ficar gravada. Me fez lembrar o Destiny de Max Maven. Ok. Tem curso de mentalismo? O que eu mais tenho é curso de mentalismo. Tem uma trilogia de cursos de mentalismo. Mas espera que eu vou informar uma novidade aí que vai ter também. Vai ter mentalismo nessa novidade. Beleza? E aqui o Shaolin Gamer, Adorei as Mágicas, vou fazer nas festas aqui em casa. Busquem conhecimento. É isso aí. Você pode fazer para seus amigos fantasmagóricos. Aí, se encontrar um lobisomem um dia Shaolin, depois de tanto procurar, você pode fazer para ele também. Beleza? Então, bom, mais uma mágica também com baralho, tá? Eu estou usando baralho porque é uma coisa muito simples que qualquer pessoa vai ter em casa. Então, com um baralho, olha quantas coisas você consegue fazer só nessa livezinha aqui. Já tem quase um show de cartomagia aqui para vocês. Mais uma mágica, depois eu vou conversar um pouco mais com vocês sobre o trabalho de mágico, assim, né? Sobre como se cobra, onde está o dinheiro, que 4 mil de renda extras ainda, na verdade, não era o grosso do trabalho de mágico. O Kleber fez uma pergunta aqui muito interessante. Tem dica para aliviar o nervosismo? Se for na hora de apresentar mágica, tem. A minha dica, na verdade, é focar em mágicas que sejam extremamente simples. Todo mundo diz que você tem que treinar muito uma mágica antes de apresentar. E eu acho que é o contrário, você tem que apresentar muito uma mágica até ela ficar boa. Mas o ideal é você apresentar mágicas cuja técnica seja extremamente simples, como essas que eu ensinei. Porque aí o seu pensamento lento, o seu foco não vai estar na técnica, vai estar no que importa, na sua comunicação, né, no seu interagir com a pessoa. Esse é meu ponto de vista, esse é o método que eu ensino mágicas e funcionou até hoje. Tá? Então, vamos lá. Vai rolar o toque invisível antes da hipnose, mas a teoria não sei se está certa. Nos meus cursos tem alguma coisa de toque invisível, sim. Eu tenho uma rotina própria de toque invisível que é bem legal. Então, vamos lá. Mais uma mágica no mesmo estilo dessa e depois vou falar um pouquinho sobre a carreira. Uma coisa importante para um mágico é ter boa pontaria. Pontaria com as cartas. Tem uma dama de paus aqui, certo? É a Dilma aqui? Não parece, não. Bom, o que acontece? Eu vou... Não? Fala uma carta qualquer. 5 de ouro. 5 de ouro. Joguei aqui, a dama. Joguei em cima de uma carta. Vê que carta que é? Não. Eu falei que o importante é ter pontaria, que é importante ter pontaria. Nunca falei que eu tinha. Até porque nós vamos testar a sua pontaria. Mistura todo o baralho. Fazer aqui o Shuffle Oliveirense. Estevan Shuffle.
Correto. Correto? Muito bem. Pega metade do baralho. Ops. Peguei aqui meia. Mais ou menos. Faz assim, ó. Mistura se quiser ou não, abre para você, escolhe uma carta e coloca no topo do baralho. A carta que você escolher, olha, mostra para a câmera, claro, e coloca no topo do baralho. Pronto. Muito bem. Deixa o baralho aqui. E leva todo o baralho para trás, para as costas. Para as costas. Isso, muito bem. Tranquilo aí? Sim. Pilates, né? É. Isso, muito bem. Você vai fazer assim, ó. A primeira carta você pega e passa para baixo de tudo, só para testar. Pega a primeira carta, a carta que está no topo passa para a boca. Sim. A próxima carta vira ao contrário e enfia no meio do baralho. Certo. Tá, ok? Tranquilo? Traga o baralho para cá. Se você fez tudo certo, vai ter aqui no baralho uma carta ao contrário. Sim. Sim. Olha só. Uma carta ao contrário. E ela tá ao contrário, claro, em cima de outra, porque você teve que enfiar em algum lugar, mas você não tinha controle, você não estava vendo, certo? Não. Aqui. Pela primeira vez, que carta que você escolheu? Valete de ouro. É nada. É. Deixa eu só ver se não tem. É diferente mesmo as cartas. Uhum. Olha Essa aí. é a única teoria que ele consegue criar, é que as cartas tradicionais é um negócio. É porque eu não sei, ué. Bom, outra mágica muito simples, eu aprendi há muitos anos atrás, mais de 20 anos. Essa mágica é muito simples. Bom, 2 mundos, certo? Um vai estar comigo e o outro vai estar com o espectador. Baralho misturado em qualquer hora, ele não precisa nem estar completo. Ele mistura e aí escolhe uma carta e coloca no topo. Nesse caso, a carta que ele vai escolher é o 9 de paus, tá? Ele escolheu o 9 de paus, pegou aqui e vai trazer para o topo. Enquanto ele está fazendo esse processo, eu viro de costas para ele e secretamente faço isso aqui, ó. Viro a carta da boca e viro a segunda carta. Entenderam? Enquanto eu estou aqui virado de costas, eu viro a carta da boca e viro a segunda carta. É muito simples. Ah, tem que virar 2 cartas. É muito simples. Você está de costas, ninguém está olhando para você. Vira a carta da boca e vira a segunda carta, enquanto ele está misturando e trazendo a carta para o topo. Então, vamos lá. Eu vou agora colocar o meu monte em cima do dele. A carta que ele escolheu está aqui. Eu vou colocar isso aqui. Vejam que uma carta ao contrário já vai em cima da carta dele. Certo? Já tem uma carta ao contrário em cima da dele. Aí ele vai levar para trás, pega a primeira carta e passa para baixo de tudo. Pronto. Agora a próxima carta está invertida. E o que ele faz? Ele pega essa carta e, seguindo mais instruções, inverte e coloca no meio. E ela fica normal. E aí quando abre, claro, tem uma carta ao contrário em cima da carta dele. Só tem um risco em 52, que é ele colocar a carta justamente entre a carta que já estava ao contrário e a dele. Se isso acontecer, vai estar essa situação aqui, certo? Bom, você colocou em cima dessa carta. Qual que é a sua carta? 10 de paus. Não, não era? Talvez seja a próxima? Uau, 9 de paus, muito bom. Para alguém que nem é mágico, a sua pontaria já está muito boa. É o mágico que pode acontecer. Beleza? Vamos para a próxima. É muito fácil, né? Eu fico impressionado com o quão fácil são essas mágicas. Vamos lá. Pois é, e estava eu trabalhando com mágica como renda extra, tá? Eu mantinha a minha profissão, mas eu descobri pouco tempo depois, assim que eu amadureci um pouco, que ganhar dinheiro com a mágica não era fazer show infantil, não era nem fazer close-up, restaurante, era fazer mágica para a empresa. Era fazer mágicas personalizadas, desenvolver mágicas personalizadas para a empresa. O que é? Você pega uma mágica que já existe, qualquer, e você vai personalizar dentro do que a empresa quer. É uma sutileza, assim, que você pode fazer muito mal feito ou você pode fazer bem feito. E quem aprendeu a fazer bem feito ganhou bastante dinheiro. E com essa mágica você vai passar uma ideia, transmitir uma mensagem ou divulgar um produto.
E a primeira vez que eu descobri que você conseguia pegar uma mágica de R$ 5 e cobrar R$ 4.000 para apresentar essa mágica uma única vez, eu falei, pô, é aqui que tá o dinheiro. É aqui que sim que se ganha dinheiro com a mágica. E, de fato, a mágica me permitiu chegar a vários lugares. Eu viajei para mais de 30 cidades me apresentando como mágico, tanto no Brasil, e algumas fora do Brasil. A mágica me permitiu conhecer diversas pessoas que eu jamais ia conhecer se não fosse mágico. Eu fiz 52 apresentações na TV, já participei de vários podcasts, enfim. Na próxima live, eu vou apresentar para vocês um projeto que eu estou trabalhando há um ano. Tá? Eu estou há um ano trabalhando nesse projeto. Eu e minha esposa começamos a desenvolver isso daí no final do ano passado, aí no começo do ano eu fiquei doente. Eu já fiz esse projeto, aí comecei do zero de novo, porque eu queria que ficasse melhor. E eu já investi R$ 20.000 nesse projeto e eu vou apresentar para vocês na próxima live, que obviamente é um curso chamado Profissão Mágico, e é o curso, até onde eu sei, mais completo de mágica já lançado. Ele vai ter 300 aulas regulares, mas os bônus, e vai contemplar as principais áreas do ilusionismo: cartomagia, moeda, mágica de palco, mentalismo. Aliás, vou mostrar mágica de mentalismo para vocês daqui a pouco. E vou falar também sobre como personalizar mágicas para a empresa. Como você pegar uma mágica que custa R$ 5 e cobrar R$ 4.000 para apresentar. E o cliente pagar sorrindo, de orelha a orelha. Não é exagero, não é invenção. As pessoas fazem, os mágicos fazem isso com uma certa frequência. Só que ninguém conta esses macetes. Tá, é um negócio meio secreto. O único segredo bem guardado na mágica, de fato, é isso. Como o pessoal ganha dinheiro com mágicas simples para apresentar para empresas. Tá bom? Então vamos lá. Pessoal, a live vai encerrar por aqui, mas antes eu vou mostrar uma mágica para vocês que eu vou ensinar na nossa próxima live, que vai ser dia 24, quarta-feira agora, no mesmo horário. Vou mostrar para vocês uma mágica de mentalismo e eu vou ensiná-la na nossa próxima live. Vou começar a próxima live ensinando essa mágica. Muito obrigado e vejo vocês aqui quarta-feira. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Ó, pega um papel e uma caneta cada um de vocês. Acho que vai sobrar. Vai. Pronto? Pronto. Tá, beleza. Papel para eles também. E aí eu quero que vocês façam, cada um de vocês, um desenho simples. Tá? Só isso. Sobrou. Sobrou? Beleza. Eu não vou olhar. Cada um de vocês faça um desenho simples. Pronto? Eu vou entregar um envelope para cada um. É melhor fechar as câmeras e devolver as canetas, que senão vai ficar ocupado. Vou entregar um envelope para cada um. Não faça nada, espera eu dar a instrução para vocês. Tá? Um envelope para cada um. Ok? O que vocês vão fazer? Empresta o seu, virar para baixo aqui, só como exemplo. O que você vai fazer? Você vai colocar ele assim, virado para baixo, dentro do envelope. Ok? Lamber para lacrar. Não precisa lamber se não quiser, tá? Mas o importante é que vocês fechem. E aí vocês vão trocar entre vocês até que ninguém saiba mais quem é de quem e depois me entrega os 3. Tá difícil entrar aí, Sam?
Mistura entre vocês e depois junta tudo e me devolve. Perfeito. Bom, tem várias maneiras de saber o que alguém desenhou. Né? Claro, saber olhando. Vou explicar. Por exemplo, se eu pegar um desenho qualquer aqui, por exemplo, esse aqui, a ideia é fazer uma análise de respostas corporais sobre mentira. Eu vou perguntar para cada um de vocês: você desenhou isso? Você desenhou isso? Você desenhou isso? E vocês respondem sempre não. Tá ok? Independente de qual seja o desenho. Você que desenhou isso? Sim. Responde sempre não. Não. É? A pessoa honesta tem dificuldade em mentir. Mas pelo jeito não foi você mesmo, não. Não. Bem, Estevam, ainda que eu não conhecesse você, eu saberia que esse Fusca foi desenhado por você. O envelope lambido também ajudou, mas... Ok. Bem, vamos pegar um outro aqui. Uma árvorezinha. Tá? Eu quero que vocês fiquem mandando assim sem demonstrar nada corporal, só uma energia pro desenho e o desenho vai ir na direção de quem desenhou. Bom, nenhuma surpresa que esse último aqui é seu. Certo? Vê se dá pra ver alguma coisa aqui. Não. Não? Não. Tá, vou tentar fazer uma coisa diferente então. Vamos pegar um que sobrou aqui e eu vou desenhar alguma coisa. Que me vem à cabeça. Câmera, dá para entender o conceito? Não sei se eu consegui reproduzir bem, mas ok. Mostra o que você desenhou.